Olá, ponta de lança! Aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta o continente e aos países africanos. Por aqui você confere informações sobre história, geografia, política, cultura e também sobre o futebol em África. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre um país africano, para que dessa forma a gente possa conhecer as nações que compõem o continente. E nesse episódio vamos apresentar as Ilhas Maurício. Ajuste seus fones no ouvido ou o alto-falante de seu dispositivo, pois lá vem história. Em 1598, quando os holandeses desembarcaram no país, o território foi nomeado de Ilha de Maurício, em homenagem ao holandês Maurício de Nassau, um dos príncipes do antigo Sacro Império Romano Germânico e quem ficou marcado na história do Brasil por ter sido contratado para administrar a colônia holandesa no Nordeste brasileiro. Mais tarde, a ilha tornou-se uma colônia francesa e foi rebatizada de Île-de-France, ou Ilha da França. Após os franceses se renderem à Grã-Bretanha durante as guerras napoleônicas, em 1810, agora sob o domínio britânico, o nome da ilha foi revertido para Maurício. A República de Maurício, ou Maurícia, é um país insular do Oceano Índico, na África Oriental, constituído pelas Ilhas Mascarenhas Orientais, Ilha Maurícia, Ilha Rodrigues e por 2 arquipélagos ao norte, as Ilhas Cargados, Carajos e a Galega. Mesmo com uma pequena população e um pequeno território, o país é destacado no mapa mundi por conta da beleza de suas praias e de sua natureza. As Ilhas Maurício eram desabitadas antes de sua primeira visita registrada, durante a Idade Média, pelos árabes, que chamaram essa porção de terra de Dina Arobi. No entanto, o arquipélago pode ter sido visitado anteriormente por marinheiros dos tempos antigos. Tabuletas de cera foram encontradas nas costas do país pelos holandeses, mas como não foram preservadas, não foi possível identificar suas origens. Em 1507, navegadores portugueses chegaram ao local e estabeleceram uma base. Diogo Fernandes Pereira foi o primeiro europeu conhecido a desembarcar por lá. Ele nomeou a Ilha Maurício, a principal do arquipélago que compõe o país, de Ilha do Cirne. Os portugueses não ficaram muito tempo na região, pois não estavam interessados nessas ilhas. Em 1598, uma esquadra holandesa comandada pelo almirante Wybrand van Warwick desembarcou em Grand Port e nomeou a Ilha de Maurício, em homenagem a Maurício de Nassau, príncipe do antigo Sacro Império Romano Germânico e quem marcou seu nome na história do Nordeste brasileiro. Os holandeses estabeleceram uma pequena colônia na ilha em 1638, da qual exploraram árvores de ébano e introduziram cana-de-açúcar, animais domésticos e veados. O primeiro assentamento holandês durou 20 anos. Várias tentativas foram feitas posteriormente, mas os assentamentos nunca se desenvolveram o suficiente para produzir dividendos, fazendo com que os holandeses abandonassem o arquipélago em 1710. 2 anos depois, em 1712, chegou às ilhas a Companhia Francesa das Índias Orientais. Após a abolição da companhia por Choiseul em 1767, as Ilhas Maurício ficaram sob o controle direto da monarquia francesa, que mudou seu nome para Île-de-France, ou Ilha da França. Após a chegada da Companhia Francesa das Índias Orientais, e ainda mais a partir da sua ligação direta com a coroa francesa, a Ilha da França converteu-se em um importante centro agrícola, exportando açúcar de cana, canela, noz moscada, baunilha e palma de coco. Quem trabalhava na produção dessas matérias-primas eram pessoas de origem de Madagascar e de outras partes da África
que foram escravizadas e levadas para as Ilhas Maurício pelos franceses. Em agosto de 1810, após as guerras napoleônicas ou Guerra Franco-Britânica, as Ilhas Maurício foram ocupadas pelos britânicos, cuja posse foi ratificada pelo Tratado de Paris de 1814. Foi com os britânicos que o nome da ilha dado pelos holandeses foi recuperado, Ilhas Maurício. Em 1845, a escravidão foi abolida no território, o que propiciou uma migração massiva de trabalhadores hindus, atualmente a maioria da população do país. Em novembro de 1901, Mahatma Gandhi visitou as Ilhas Maurício, a caminho da África do Sul para a Índia. Ele permaneceu na ilha por 2 semanas e instou a comunidade indo-mauriciana a se interessar por educação e a ter um papel mais ativo dentro da política. Após a Segunda Guerra Mundial, a ilha começou um processo descolonizador. Em 1947, criou-se uma Assembleia Legislativa que deu os primeiros passos na direção da autonomia da ilha. Em 1957, o governo britânico concedeu autonomia às Ilhas Maurício. Em 1963, as eleições deram o poder ao Partido Trabalhista, integrado quase na totalidade pela população hindu, fervorosa partidária da independência. O partido perdedor, o social-democrata, partidário de manter associação com a Grã-Bretanha, representava os interesses da comunidade francesa e dos proprietários das plantações de cana-de-açúcar. Em 1965, foi realizada uma conferência em Londres, na Inglaterra, da qual saiu um acordo pela independência. Nas Ilhas Maurício, constituiu-se o Partido pela Independência, fruto da fusão do Partido Trabalhista, representante dos hindus, e do Comitê de Ação Muçulmana, representante dos muçulmanos de origem malaia. O novo partido obteve a maioria nas eleições de 1967. Os sociais-democratas boicotaram a declaração de independência e fizeram todo o processo para evitá-la. Houve episódios de lutas comunais, aplacadas com a ajuda das tropas britânicas. Mas em 12 de outubro de 1968, a Grã-Bretanha declarou a independência das Ilhas Maurício, sendo seu primeiro-ministro o Sir Siwa Sagur Rangulan e a chefe de Estado, a Rainha do Reino Unido, Elizabeth II. Esse mesmo ano esteve cheio de incidentes e distúrbios no país, propiciando a intervenção de tropas britânicas por via aérea. Apesar de ter obtido sua independência no final da década de 1960, Maurício continuou sendo membro da Commonwealth. Em 12 de março de 1992, o país proclamou-se como república. O último governador-geral, Sir Veerasammy Ringadu, tornou-se o primeiro presidente. Isto foi sob um arranjo transitório no qual ele foi substituído por Kasanuddin, mais tarde naquele ano. Mas o poder político permaneceu com o primeiro-ministro. Durante a República, momentos de agitação na política interna e entre a população vieram à tona. Na história, 5 pessoas foram eleitas para o cargo de primeiro-ministro, entre homens e mulheres. A família Jugnauth ocupou a liderança política em mais de uma oportunidade. Já na presidência, 7 pessoas foram eleitas para ocuparem o cargo, também entre homens e mulheres. Prithviraj Singh Rupun, também conhecido como Pradip Rupun, é o presidente mauriciano desde dezembro de 2019. Ele foi membro do parlamento entre maio de 2010 e novembro de 2019. Foi eleito como 7º presidente das Ilhas Maurício pela Assembleia Nacional em 2 de dezembro de 2019, tendo assumido o cargo no mesmo dia. O idioma oficial nas Ilhas Maurício é o inglês, mas o francês e o crioulo mauriciano também são falados. No país são utilizadas cerca de 30 línguas diferentes. O território nacional tem extensão de 2.040 km², um dos menores países africanos. A população mauriciana é estimada em mais de 1.200.000 habitantes.
também uma das menores do continente. Sua população, majoritariamente, é composta por indianos, africanos e europeus. As principais religiões para os mauricianos são o hinduísmo, o cristianismo e o islamismo. A moeda das Ilhas Maurício é a rúpia mauriciana. O país é situado no Oceano Índico e não possui fronteiras terrestres, estando relativamente próximo a Madagascar. O território mauriciano é considerado parte da região da África Oriental. A capital mauriciana é Port Louis, ou Porto Luís. As Ilhas Maurício possuem relações exteriores com a Commonwealth, Fundo Monetário Internacional, FMI, Organização das Nações Unidas, a ONU, Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento, a SADC, União Africana, Mercado Comum da África Oriental e Austral, entre outros órgãos. Na economia, o maior destaque vai para a agricultura, em especial para o cultivo de cana-de-açúcar. O setor industrial está se expandindo, sendo que os principais segmentos são o alimentício e o têxtil. Outra atividade de grande importância para a captação de recursos financeiros é o turismo, impulsionado principalmente pelas belezas naturais do arquipélago. As Ilhas Maurício possuem um sistema político considerado estável e o país apresenta um índice de desenvolvimento humano, IDH, mais alto que muitos irmãos africanos. A culinária mauriciana é composta de uma mistura de influências da cozinha crioula, chinesa, francesa e indiana. O prato mais famoso é o coq au vin, a carne de galo cozida ao vinho, prato muito típico na França. A carne de crocodilo é também muito apreciada no país. A bebida nacional é o chá de baunilha. Era do país a ave dodô, famosa por sua extinção a partir da ocupação dos holandeses na ilha. Grande como um ganso, lento, com asas muito curtas, que não conseguia fazê-lo voar, o pássaro não tinha inimigos naturais e vivia sossegado até a chegada dos holandeses, que o usaram para a alimentação, acabando assim com a espécie. As Ilhas Maurício é um território tranquilo, rico em muitos aspectos humanos e, por isso, é aplicado o popular slogan turístico: nas Ilhas Maurício não há problemas. Para quem busca turistar pelas Ilhas Maurício, essa é uma ótima opção. A maior cidade mauriciana é ao mesmo tempo a sua capital, Port Louis, situada no noroeste da ilha principal. Cercada pelas montanhas da cadeia Moca, a cidade mostra vestígios de 3 séculos de presença estrangeira, o que moldou a arquitetura e a vivência, bem como os costumes dos habitantes locais. Alguns locais sugeridos para se visitar em Port Louis é a Praça Sukdel Bissundoyal, o Museu da Cidade e o Mercado Municipal, este último em funcionamento desde o século XIX. Para quem opta a visitar o norte da ilha, a região de praias paradisíacas e lagoas ideais para a prática de esportes aquáticos mais famosa é a Grande Bahia. Ela congrega à sua volta alguns dos mais famosos hotéis, além de restaurantes. Outro ponto turístico bem visitado na região é a vizinha Baía das Tartarugas. Ao leste da ilha também se encontram belíssimas praias ideais para quem gosta de vela ou de windsurf. O sul da ilha é onde localiza-se a zona considerada por muitos como a mais bela, muito por conta de sua geografia. Lá se encontram montes e montanhas repletos de verde, com parques nacionais ideais para passeios. Nas Ilhas Maurício, o ritmo musical tradicional e popular entre seus habitantes é a sega, formada por movimentos meio latinos, meio caribenhos. Além do futebol, outro esporte que ganha popularidade nas Ilhas Maurício é o rugby. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, foi conquistada a primeira medalha olímpica mauriciana, talvez a maior vitória esportiva do país. Bruno Julie,
subiu ao pódio para receber a medalha de bronze, após ficar na terceira colocação na categoria peso galo do boxe. O país também possui uma boa colocação no quadro geral histórico de medalhas dos Jogos Pan-Africanos, ocupando a 15ª posição com 15 medalhas de ouro e 79 no total. O futebol mauriciano masculino e feminino nunca disputou uma edição de Copa do Mundo. Os Dodos, alcunha da seleção masculina de futebol das Ilhas Maurício, participaram da Copa Africana de Nações em apenas uma oportunidade, em 1974, ficando na fase de grupos da competição. Já a seleção feminina nunca participou da CAN. A competição mais relevante que o time feminino disputou foi o Campeonato Feminino do Conselho de Associações de Futebol da África Austral, o Campeonato COSAFA Feminino, em 2019. Na oportunidade, a equipe foi eliminada precocemente, ainda na fase de grupos. As maiores conquistas dos Dodos foram nos Indian Ocean Games Triangular, o triangular dos Jogos das Ilhas do Oceano Índico, o qual reúne, além das Ilhas Maurício, a Ilha da Reunião e Madagascar. Os mauricianos, maiores vencedores dessa competição, levaram a taça para casa em 10 oportunidades. Eles também venceram os Indian Ocean Island Games, os Jogos das Ilhas do Oceano Índico, em 2 oportunidades. A National Super League é a principal divisão do futebol masculino mauriciano. Os maiores campeões da competição são o Fire Brigade e o Dodo, com 13 títulos conquistados por cada um desses clubes. A Women's Super League é a principal competição do futebol feminino no país. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre as Ilhas Maurício. Nos acompanhe nas redes sociais para ficar a par das novidades do PDL e também deixe seu feedback e suas sugestões sobre as nossas produções. Siga a gente no @pontalanca no Twitter, curta a nossa página no Facebook, siga o nosso perfil no Instagram, confira os textos na nossa página do Medium e também ouça este e outros podcasts da casa através dos agregadores Spotify, Anchor, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Busque por Ponta de Lança Podcasts que você provavelmente irá nos encontrar. Em nome de toda a galera do Ponta de Lança, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço pela sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E eu também lembro a você que Ponta de Lança é hashtag Paixão por Ousar. Até a próxima!